possibilidade de acertar 2 e a possibilidade de acertar as 3. Sim. Então, nós podemos pensar dessa forma. Só que, como você pode ver, é uma forma um tanto cansativa, porque tem muitas possibilidades a serem avaliadas. Talvez seja melhor encontrar aquilo que a gente não quer, né? Na probabilidade, você sempre pode encontrar aquilo que você quer, sabendo aquilo que você não quer, né? Eliminando logo o que não pode ser possível. Exatamente, o que nós não queremos nesse caso. Por exemplo, se a gente quer que nesse teste de 3 questões ele acerte pelo menos uma, a gente não quer que ele erre todas, ok? É isso que a gente não quer. Muito bem. Então, é isso, né? Então, agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de mais nada, é entender que probabilidade é aquilo que queremos dividido por aquilo que temos. E o que temos a gente normalmente chama de espaço amostral, ou seja, todas as possibilidades. Né? Então, aqui a gente tem cada questão, nós temos 3 questões, cada uma com 2 possibilidades, sim ou não. Então, na primeira questão, tem 2 possibilidades de resposta, sim ou não. Na segunda, eu tenho 2 possibilidades de resposta. Na terceira, também tenho 2 possibilidades de resposta. Então, pelo teorema fundamental da contagem, a gente sabe que para encontrar todas as possibilidades aqui é só multiplicar. Tá. Então, nós vamos ficar com 8. É que nem você ter 2 calças, 2 camisas, 2 sapatos. De quantas formas você pode se vestir diferente, combinando essas roupas que você tem? 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui nós temos 8 possibilidades de respostas, tá? De combinações de respostas. Sim, 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 não, 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 sim, não, sim, não, sim, não, assim vai, né? Mas se a gente fizer todas, nós vamos contar 8. E agora, nós queremos encontrar, né, especificamente, a probabilidade de pelo menos uma resposta ser sim. Mas entendendo que na probabilidade, aquilo que a gente quer é igual a 1 menos aquilo que a gente não quer, a gente costuma chamar de P barrado, ou PC de complementar. Na aula passada eu fiquei usando esse Czinho aí. É só a gente encontrar o complementar, que no nosso caso aqui, é ele responder todas não. Não. Né? Então, por que ele está pedindo sim? Então, nós vamos definir que PC é exatamente ele responder nas 3 questões a resposta não. Ele responder não nas 3 questões. Beleza, faz sentido, né? Bem, o que seria ele responder não nas 3, né? Primeiro, a gente tem que entender que existe 50% de chance de ele responder sim e 50% de ele responder não. Não, Afinal sim. de contas, nós só temos 2 respostas. Sim ou não? Não, cara ou coroa, par ou ímpar, né? 100%. Muito bem. Então, outra coisa que nós temos que entender é que as respostas, elas são independentes. Quero dizer, aquilo que eu chuto na primeira questão não tem nada a ver com o que eu vou chutar na segunda, e não tem nada a ver com o que eu vou chutar na terceira. Ou seja, não existe uma associação entre as probabilidades. É a mesma coisa que eu querer saber qual é a probabilidade do Vasco ganhar e da minha bicicleta ser rosa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, sacou? Então, quando a gente não tem nada a ver... rosa, eu acho que tá mal, tadinho. Deve ser rosa. Então, o que acontece é que quando nós temos uma situação como essa, nós simplesmente temos que multiplicar as probabilidades. Então, a probabilidade aqui vai ser não na primeira, probabilidade de não na segunda e não na terceira. Exatamente. Então, vai ficar simplesmente 1/8. Esse tipo de coisa é bem interessante, né? Porque a gente tem que entender um pouco isso na prática. Tem um exemplo que eu não... pegadinha isso. Sim, mas essa questão da probabilidade independente é um negócio que a gente tem que entender um pouco na prática. Eu tenho um exemplo muito bom, mas eu não costumo dar esse exemplo para moças, mas eu vou dar no seu caso aqui, porque eu tenho certeza que você vai gravar. Por exemplo, quando o casal diz assim, mas nós cuidamos e mesmo assim engravidamos, né? Bem, quando ele diz isso, ele não leva em conta a probabilidade, porque, por exemplo, se você olhar lá nas pílulas, é uma chance de falha cada 100, né? 99% de chance de dar certo, né? Daí tem também o tal do preservativo, mesma coisa, deve ser uns 2, né? Um pouco mais fraco. Daí digamos que a pessoa também
tome cuidado do período do ano. Eu acho que são uns 4 ou 3 dias. Vamos colocar 3 aqui. No mês que a moça pode engravidar. E digamos que tome um outro coisa lá, coisa de DIU também. Sim. Sim, tá bem cuidado. Sem falar Ah. de coito interrompido. Sim, pelo amor de Deus, né? Falta só tirar o útero. Só. Eu tava usando todos os métodos. Mas a questão é que é o seguinte: se você. Veja, ele tomar a pílula não tem nada a ver com tomar o DIU e não tem nada a ver com todos os outros métodos aqui. Um independe do outro. Uhum. Ok? Um independe do outro. Eu posso usar só esse ou só esse. Sim, Eles são independentes, eles não têm relação com o outro. Normalmente só Sendo se usa assim, mesmo um. exato. De toda forma, a probabilidade aqui fica, se usar todos esses, fica 100 sobre, vamos ver quantos zeros tem aqui. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6. 6. 3 vezes 5, 15. Então, a chance aqui é de 6 em 15 milhões. Ok? Então, é uma chance muito pequena de acontecer, né? É mais fácil ganhar na Mega Sena, certo? Sim. Pois é, então, quando a pessoa diz é porque ela não cuidou de verdade. Probabilidade prova isso. Mas o que eu quero que você fixe aqui desse meu exemplo muito bizarro é a importância das probabilidades independentes. Quando elas são independentes, a gente tem que multiplicar. Okay? Porque quando um caso não tem a ver com o outro caso, a gente multiplica. Que nem jogar moeda, né? Qual que é a probabilidade de cair 2 vezes cara? Bem, é cair cara na primeira, que é 50%, vezes cara na segunda. Ou seja, tens 25% de chance, né? De cair 2 vezes cara quando você joga a moeda 2 vezes. Entendeu? Sim. E assim vai. Muito bem. Então, só para você entender, probabilidade independente, que é o caso aqui. Então, nós temos 1/8. Então, essa é a probabilidade do que a gente não quer. Então, o que a gente quer vai ser 1 menos a probabilidade do que a gente não quer. Uhum. Vou colocar aqui. Logo, eu apago esse cara, coloco 1/8, e aqui tem que saber fazer conta de fração ou jogar na calculadora, né? Eu vou fazer com fração. 1 é a mesma coisa que 8 dividido por 8. Menos 1 dividido por 8. Então, só subtrai a parte de cima. A probabilidade de ele acertar pelo menos uma é 7/8. Ok? Se Sim. chutar de qualquer jeito, a probabilidade de ele... né? Era isso, né? Muito bem. Entendido? Entendido. Maravilha. Vamos ver o Assim é. próximo exemplo. Assim fica. É. Da Muito forma que bem. você Vamos... apresenta, sempre, né? Mas vamos recapitular aqui. Probabilidade é sempre o que eu quero dividido pelo que eu tenho. O que eu quero aqui é, bem, tirar pelo menos uma resposta ser sim. Muito bem. Então, a gente tem 2 possibilidades de resposta na primeira questão, 2 na segunda, 2 na terceira, ou seja, a gente tem 8 possibilidades de respostas ao total nesse problema, então T é 8. Vou até colocar T aqui que eu havia me esquecido. Muito bem, a probabilidade que eu quero é 1 menos a que eu não quero. Nesse caso, me pareceu mais conveniente fazer desse jeito. Então, o que eu não quero é ele responder não nas 3 questões, porque o problema me pede com a probabilidade de pelo menos responder sim. Aí, pelo menos uma resposta ser sim. Então, a probabilidade dele responder não nas 3 é um meio, que a probabilidade não, fica 1/8. Então, a probabilidade que eu quero é 1 menos a que eu não quero, que é a probabilidade dele colocar as 3 não. Pronto, 7/8, então, beleza? Uhum. Achou razoavelmente tranquilo? É. Vendo Muito assim, bem. ver, é muito mais fácil, né? Mesmo. É a Claro, mesma coisa que aplicar a injeção no laranja, né? O problema é na prática. é verdade. Pô, essa da laranja é tensa. Então tá bom. Olha só. Vamos lá, porque infelizmente, né? É que nem qualquer coisa na vida, né? Se tu vê a pessoa ali falando, na guerra, é claro que eles iam perder na guerra, mas depois, Sim. durante a guerra lá, ninguém achava isso. Entendeu? Então, é sempre uma questão de você pôr a mão na massa. Ninguém aprende sem tentar. Portanto, eu coloquei um enunciado aqui bem parecido e vou Uhum. te enviar o que eu acabei de fazer. Então, você pode abrir no seu WhatsApp. Eu acabei de fazer, já está lá no seu WhatsApp. Dê uma lida nesse enunciado, perceba o que ele está pedindo. E é isso. Uhum. Um Muito bem, dá teste, uma lida aí. mas o aluno deve escolher entre alternativa verdadeira ou falsa para cada questão. Sabendo que ele respondeu a caso para todas as questões, ele tem a qualidade de querer responder verdadeiro para pelo menos uma das questões. Vamos lá. P é igual a P é igual, lá vai a forma. P é igual a aqui.
sobre T é igual a Q1, que é a probabilidade dele responder verdadeiro, mais Q2, que é a responsabilidade, que é a probabilidade dele responder falso, e Q3 pode ser a probabilidade dele não responder nada? Não, ele tem que responder, né? Então eu posso usar só Q1 e Q2. Exato. Aqui tem menos casos. Tem menos casos, é T igual. Então vai ser só, peraí. Mas note que nós temos 4 questões, né? Lá no problema que eu fiz para você tinha 3. Vai ser, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Não é isso? Porque assim, Vai lá, olha lá o que eu fiz. Eu tive que é multiplicar, né? verdade, isso, que é verdadeiro ou falso. Então, T igual, lá era sim ou não, né? Aqui é verdadeiro ou falso. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, Isso. né? 4 vezes, seja 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 10. Não, não é igual a 10. 2 vezes 2, 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Não. 2 vezes 2. Ih, olha, que misericórdia. 2 vezes 2. Olha o que dá fazer as coisas, atenção. Peraí. Isso, faça sem pressa. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. Yeah. É igual a 16, Isso aí. né? Então, P é igual a 1 menos PC. Para PC, que é a probabilidade, ele responde não ele responde verdadeiro nas duas questões. Nas duas, não, são 4 questões. Ele responde não. Nas 4 questões. Sim, sim, sim. Olha, eu estou confundindo um com o outro, ó, esquece. Ele responde verdadeiro nas 4 questões, né? Traço 1 sobre 16. É que eu não sei escrever no computador para poder te mostrar, porque essa coisa atualizada eu não sei fazer. Você Mas pode escrever num papel e me mandar uma foto, não tem problema nenhum. então, peraí. Então, vezes 2 igual a 16. PC, então, PC, ele responde verdadeiro nas 4 questões. Que aí são 4 questões, não são questões. E P sobre C é igual 1 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1 vezes 2, que é igual a 1 sobre 16. Logo, minha letra também não ajuda, tá? Logo, P é igual a 1 menos 1 sobre 16 e P é igual a 16 sobre 8. É 16 sobre 8, né? Acho Não. que sim. Não, não? É 16 sobre 4, então. Me manda o que você fez. Tá. Deixa eu mandar a merda que eu vou fazer, ó. Menos 1 sobre 16. Eu vou te mandar até pela metade para não passar tanta vergonha, pelo amor de Deus. E a parte que você estava falando, 1 sobre 16, parecia tudo muito certo. Depois Tudo. você começou a Vamos errar. ver. Não esquece o enunciado de cima, tá? Porque eu fiz em cima do exercício do outro. Peraí, que melhor tirar foto. Tô tirando foto, porque senão fica aquela imagem dos infernos. Pronto. Sara, cala-te.
Vamos ver. Então você encontrou o que a gente não quer, maravilha. Então você tinha que fazer a subtração aqui. E você começou certo, mas na hora de fazer a subtração fez errado, porque o número 1, uma unidade, não é a mesma coisa que 16 dividido por 4. É 16 dividido por 16. Se tu tem Entendi. 16 euros e vai dividir para 16 pessoas, cada uma fica com 1 euro, certo? Entendi. Então, por isso que eu transformei lá naquele caso em 8 sobre 8. Eu Parecia muito precisava fácil. transformar o 1 em algo que tinha o denominador 8. Aqui você precisava transformar esse 1 em algo que tem o denominador 16 para poder subtrair, porque quando a gente faz subtração de frações, os denominadores têm que ser iguais, ok? Então foi só isso que você errou. Então lembre-se, nas subtrações e somas de frações, os denominadores têm que ser iguais. O logo é que está errado. Ai. É, só aqui você errou. Faltou só um 6. Só. E o 4 embaixo não tinha nada a ver também. E o 4 embaixo não tinha. Não tirei esse 4, gente, pelo amor de Deus. Eu fui com o Beleza? raciocínio certo e acabei errado. Onde eu tirei isso? Será que foi porque eu fui me baseando pelo conta anterior? Acho que sim. Pode ter sido. É. O que você tinha que fazer era transformar isso em algo que fosse possível subtrair com isso. Aí. Quando a gente tem frações, é necessário que os denominadores sejam iguais. Só que aqui a gente não tem nada, verdade, mas a gente pode pensar que tem o número 1. Só que o professor ensina para nós lá na aulinha de matemática. Qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então, se a ideia é essa, agora eu multiplico por 16 em cima e embaixo, porque não muda nada. Se eu multiplico em cima e embaixo, continua significando o mesmo valor, e eu obtenho algo óbvio. 16 sobre 16. 1 é 16 sobre 16. Só que agora, como está escrito dessa forma, o número 1, isso aqui é 1. Como está escrito dessa forma, eu consigo subtrair com a outra fração. Porque a outra fração também tem denominador 16. Ok? Sim. Agora sim. Maravilha. Então, é isso. Show de bola. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Esse aqui é mais longo. A Escola de Medicina de Harvard realizou um estudo sobre a relação entre a toma habitual de aspirina ocorrência de infarto no miocárdio. Os aspirantes de estudos foram divididos em 2 grupos, onde houve um lugar a toma aspirina, grupo experimental, e outro onde houve a toma de um placebo. Os resultados divulgados foram os seguintes. Escolhido ao acaso um participante, qual é a probabilidade dele ter pertencido ao grupo experimental? Muito bem. Porque só tem os grupos que fizeram sim a placebo e a aspirina, e não os que fizeram o placebo e a aspirina. O sim está associado ao infarto, né? Então, teve Isso, infarto? Sim. Teve infarto? Não. Muito bem. isso. Mas tem um Então, placebo ali. Então, eles querem saber qual a probabilidade desse grupo pertencer àquele onde está o placebo, não é isso? de um participante aleatório desse estudo, tem uns 22 mil participantes, né? De acordo com o total aqui. 11 que tomaram placebo, 11.034 que tomaram placebo, 11.037 que tomaram aspirina. Sim, que a Então, nós aspirina temos um é pouco mais de complicada. 22 mil participantes. Nós temos 22.071 participantes. Então, Mas deixa eu dentre esses 22.071, qual é a probabilidade de um ter pertencido ao grupo experimental? Só isso. deixa eu te fazer uma pergunta estúpida. Se ele está perguntando qual a probabilidade dele ter pertencido ao grupo experimental, sendo que já há fontes fidedignas de que a aspirina não é um placebo e realmente é um controle, eu não posso usar só as pessoas que estão dentro da massa do placebo? É uma dúvida Não. minha, não é? Acredito que aqui, para esse experimento em específico, o grupo experimental é o grupo da aspirina. A experiência aqui é ver se a aspirina influencia ou não, é o que está escrito, né? Então, e é isso. Tanto é que esse estudo é velho pra caramba.
É, de 88, é por isso que eu estou dizendo, porque a aspirina, ela é utilizada para ocorrência de infarto do miocárdio já há muitos anos. Sim. Ela é como se fosse eu vou te falar leigamente, um afinador do sangue, é para afinar o sangue, para evitar trombos. Sim, tô sabendo. Então, eu achei que, Mas nesse caso, né, eu acredito que o experimental seja aqueles que tomaram uma coisa que não é o placebo, sacou? Porque senão eles não chamariam de placebo, né? Entende? Então, experimentalmente falando, é isso. Portanto, a gente tem que definir algumas coisas. Primeiro, vamos definir de novo que deixa eu- probabilidade é aquilo que temos, não, desculpa, aquilo que queremos dividido por aquilo que temos. O Uhum. que é que a gente quer? A gente quer que tenha pertencido ao grupo experimental, Sim. que de acordo com o enunciado foram 11.034 pessoas. Sim. E o que é que nós temos? Nós temos todos os participantes desse Uhum. estudo. E todos os participantes são a soma desses dois Aumento do valores placebo aqui. com aspirina. Aham, certo. 22 mil, tinha dito, me esqueci já. É, e Deixa 71. eu 11, 0. Agora, a única coisa que necessita ser feito é a divisão desses valores. Bem, claramente, né, é metade, ou muito próximo da metade. De acordo com a minha calculadora aqui, vai ficar 0,5002. Então é praticamente 50% de chance Dentro do grupo. Aham, de tu pegar alguém que tomou placebo e 50% de chance de tu pegar alguém que tomou aspirina, praticamente. Ok? Muito ok. bem. Vamos para a segunda pergunta. Deixa eu ver aqui. Escolhido ao acaso um participante, qual a probabilidade dele ter tido um infarte? Muito bem. Então, de novo, né? Nós só temos que olhar aquilo que queremos dividido por aquilo que temos. Uhum, Então, antes que venham as difíceis, eu vou pedir para você fazer essa aqui, beleza? uhum. Então, está ali a tabelinha. A gente resolver baseado no que eu fiz anteriormente. Quando você tiver uma resposta, me fale. Tá, e eu vou usar a mesma tabela que a outra. P sobre C. E você já fez o cálculo, então eu vou colocar P é igual. Só que eu não tenho um, cadê? Eu tenho dois grupos. Eu tenho dois grupos, então eu vou dividir por dois, sempre esse, né? Não. Probabilidade é o que queremos sobre o que temos. O que temos são todos os participantes. Então, São os continua 22 mil. sendo 22.071. Isso. Agora, o que queremos são todas as pessoas que tiverem infarte. Então, você vai ter que olhar para a tabela e interpretar quantas pessoas ao total tiveram infarte. Sim, pela tabela. Ai, 189 mais 104. Pela tabela, 293 infartaram. Perfeito. Então, vai ser 293 dividido por 22.071. 293 dividido por 22.071. Olha, essas contas são coisas malucas. Eu sei que é a tua área, eu acho, mas misericórdia. Ui. Vamos ver. Tá 0,13? 0,13? Uhum. 0,03, é isso? 0,013, né? Um númerozinho muito 0,13. pequeno, certo? Isso. Isso aí. É Então, a pequeno assim? É isso mesmo? claro, porque o Pequeno. número de cima é muito menor que o de baixo, então a divisão vai dar uma coisa bem pequena. Muito bem. Vamos para a próxima. Claro que aqui está em números absolutos, né? Normalmente, quando a gente está falando de probabilidade, a gente fala de porcentagens.
Uma forma de você obter a porcentagem é multiplicando a sua resposta absoluta por 100%. Uhum. Sim, prática. Então a minha aqui daria o tal dos 50%, né? 50,02%. A tua já vai dar 1,3%. Foi um valor bem pequeno mesmo. Foi pouca gente que infartou em Gente, comparação com o exercício todo, certo? sim. Tudo bem. Por isso que eu estava em Então, dúvida, porque eu achei que estava muito na cara, muito tá tudo certo. Vamos para a escolhido próxima aqui. um participante. Escolhido ao acaso um participante no grupo experimental, qual a probabilidade dele ter tido um infarte? Então, no grupo experimental, a gente está pegando de um subgrupo. Sim, A gente só o está grupo do pegando agora, placebo, exato. A gente não está pegando agora todos os toda a participantes. massa. Exato. Então, do grupo experimental. Então, agora o que nós temos é o grupo experimental. A parte de baixo é o grupo experimental. Então, o grupo experimental é a turma que Usou, tomou sim, aspirina. aspirina, Então, é 11.037, acho que. isso. E agora, dessa galera aí, quem é que teve o infarte, né? A gente vai olhar só o pessoal que tomou aspirina e teve infarte. Que no caso foi Tá. 104 pessoas. Ok? Uhum. Nós estamos olhando só para a turma do grupo experimental, para a turma da aspirina. A parte do placebo não importa nem um pouco para esse exercício. Tá. É isso que a gente fala, a gente chama isso aqui de probabilidade condicional. Acho que eu Uhum. falei um pouco de probabilidade condicional para ti na outra aula. A condição aqui é ele ter tomado aspirina. Então, sabendo que Tá. tomou aspirina, qual é a probabilidade de ter tido um infarte? Você vai ver muito essa frase que eu acabei de falar nos seus problemas, tá? Tá. Sabendo que, sabendo Isso que, que eu já sabendo. peguei. Aham. Quando Ela você sempre vê põe isso. sabendo que, pois é. Ou sabe-se Aí, que fulano, não isso, sei o quê. perfeito. Isso aí, na estatística, se chama probabilidade condicional. Tem até uma fórmula que Ah, ainda eu não. poderia ter aplicado aqui, só que eu acho que você aprende melhor com a visão prática da coisa, né? Então, Sim. estou te explicando aqui. Estamos avaliando só a turma da aspirina. Uhum. Quantos desses aí tiveram infarto? Então, vai ser 104 sobre 11.037. 11.037. Então, faz aí na sua calculadora e me diz quanto é que dá. 104 dividido por 11.037. Porra, dá 0,0094? Sim, é um número bem pequeno. Dá menos de 1%. Então, esses números muito pequenos, às vezes, nos deixam na dúvida se o exercício está certo ou não. Ah, tá certo. Porque a gente acha que não está certo, porque é muito pequeno o número. Falando de estatística, essas coisas assim, né? Costuma ter número feio, número de vírgula. Para escrever em porcentagem aqui, ficaria 0,94%. Então, 4%, né? menos de 1% teve infarte tomando aspirina. Então, deixa eu ver aqui. D. Escolhido ao acaso um participante do grupo de controle, aqui sim é a turma do placebo. Qual a probabilidade dele ter tido um Tido infarto. infarte? Muito bem, então agora, como eu fiz da turma da aspirina, você vai fazer da turma do placebo, beleza? Eu vou até pegar a tabela para você não precisar olhar no seu celular. Deixa eu só pegar a tabelinha aqui de novo. Então, quando você tiver alguma conclusão, me diga a resposta. Tá, T igual 189 sobre 11.034. 0,34. O telefone de novo. Oh, 3, 4. 0,017? Parece que sim. Qual que foi a conta que você fez? Qual número dividido por qual número? 184 dividido por 11.034. 189 dividido por 9. 11.034, né? Isso. Exatamente. Maluco. Exatamente, é isso aí. Certinho. Então eu vou anotar sua resposta aqui. Ah, 189.
139 dividido por 0 ponto quanto mesmo? 0,0. 0,017. Beleza. Em porcentagem, isso aqui é 1,7%. 1,7%, É um né? Que pouco são mais os que essa zeros turma todos, aqui. né? Eu só, num primeiro momento, sem fazer contas, não saberia dizer se Sim, sim. estatisticamente é razoável ou não, né? Vale como um dado bom mesmo, né? Pô, aspirina é Sim. top para isso. Mas, já que você tá me dizendo aí, você é da área da saúde, bota meter É, aspirina em quem estiver morrendo. não Assim, não é de todo. 0,9% para 1,7% é tipo o dobro, né? Que Sim, o não é. dobro aqui de A aspirina é um 0,9 é 1,8. anticoagulante, né? A aspirina é um Sim, anticoagulante, então a formação de trombos ela é reduzida sim. com o uso da aspirina constante. Então, eu argumentaria o seguinte: não é independente, As pesquisas anteriores sugerem que a ocorrência de infarto é pois independente. percebemos que a probabilidade sem de ter um infarto, ter De- um infarto sem tomar aspirina é 2 vezes maior. Sim, é quase o dobro, realmente. Praticamente é quase 2 vezes maior. Agora sim, Sim, é quase o dobro. tudo bem. Isso aí foi isso que pegou aqui. Show de bola. Vamos E aí, recapitular esse problema. Diga. e essa só, ela quer só que escreva, tá? Caralho, olha, uma hora é É, conta, outra hora é só falar, falar, falar. outra hora é só argumentação, exatamente. Mas teve que fazer a conta para chegar nessa Sim. argumentação, né? Pode crer. Muito bem, então, ah, falando aqui, bababá, deu uma tabela. Então ele queria que no primeiro momento, com a probabilidade de ter pertencido ao grupo experimental de todos os participantes. Então todos, coloquei todos aqui. É tudo que eu tenho. O que eu quero, só a turma do experimental, que é o aspirina. Uhum. Fiz a continha, posso multiplicar por 100, dá 50,02%. Acaso o participante ter tido um infarto, o acaso, de novo 22 mil, ter tido um infarto é a soma dos dois que tiverem infarto. Então quanto você fez? Escolhido um participante do grupo experimental, então agora eu tô só dentro do grupo experimental, por isso só coloquei a galera que era da aspirina aqui. Uhum. Probabilidade de ter tido um infarto foi 104 pessoas que tiveram, faço a divisãozinha, já era. Aqui, a galera que não tomou aspirina, estava no grupo de controle, foi um pouco maior. E aqui a gente Sim, foi bem maior, argumentou. né? É. Beleza? Show de bola, show de bola, show de bola. Então, Tá é vendo? isso aí. Já sabe quando vai ser sua prova? Não, não sei, porque assim, ontem seria eu não fui, eu entrei com uma baixa médica, né, para poder Aham, reagendar a minha prova. E aí ela que dá a data. Vou esperar. certo. Tomara que não seja para janeiro, pelo amor de Deus. Vamos torcer aí para que tenhamos algumas aulas aí antes dessa prova, né? Sim, 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 pelo amor de Deus. E agora ela vai Sim. entrar, parece que para a segunda prova, ela vai entrar no